Olá investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Desta vez eu vou trazer os preços tetos para as ações da CEMIG, atualizado para o ano de 2024, ok? Caso você não saiba, é a Companhia Energética de Minas Gerais, ok? Companhia de Energia de Minas Gerais. O que são os preços teto que eu vou trazer aqui nesse vídeo? É o máximo que aceitaríamos pagar para receber uma quantidade mínima de dividendos em relação ao dinheiro que estamos investindo. Ou seja, vamos supor que você quer receber pelo menos 6% de dividendos ao ano em relação ao dinheiro que você está investindo agora. Então você teria que respeitar um preço teto específico de 6% e caso você comprasse abaixo desse preço, a expectativa é de que para os próximos anos aquela empresa vai continuar pagando pelo menos 6%, é claro, tendo a possibilidade dos lucros e portanto os dividendos daquela empresa crescerem para os próximos anos. Mas a gente tem uma garantia, a gente tem uma margem de segurança de que pelo menos 6% ao ano ela vai te pagar em dividendos, ok? E essa quantidade de dividendos que é utilizada para fazer o cálculo desses preços teto, ela pode ser estimar o futuro dela a partir do histórico de distribuições. Normalmente eu utilizo uma média de 5 ou 6 anos ou através das projeções dos analistas. Eu vou trazer os dois casos aqui nesse vídeo, ok? Nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos, ok? Eu não estou autorizado pela CVM a trazer recomendações, então eu estou apenas trazendo dados compilados de diferentes fontes confiáveis e juntando aqui nesse vídeo, fazendo os cálculos e entregando para vocês para facilitar a tomada de decisão de vocês, tendo mais noção, tendo mais conhecimento da capacidade de pagamento de dividendos que aquela empresa tem, mas sem fazer a recomendação de compra ou de venda daquela empresa, ok? Começando pelo preço teto histórico. Aqui eu fiz uma média de dividendos para a CEMIG 4, detalhe, é as ações preferenciais que estão sendo base para esse vídeo aqui. Eu peguei e fiz uma média dos últimos 6 anos de quanto que essa empresa pagou de dividendos por cada ação. O resultado foi de 95 centavos. E por que eu utilizo uma média tão grande assim, de 6 anos? Primeiro, porque para empresas de crescimento ela tende a ser mais conservadora, porque pega até períodos, alguns anos atrás, em que ela não faturava, não lucrava tanto como no momento atual. Então, em algum eventual queda dos seus resultados, considerar aquele período passado no preço que você vai pagar é uma boa medida para você ser mais conservador e saber um preço mais interessante para se comprar. Mas para a maioria das empresas, por que eu trago a média de 6 anos? Porque em 6 anos, a maioria das empresas normalmente já passaram por um ciclo positivo dos seus resultados e por um ciclo negativo também. Então, quando você nivela esses dois ciclos dela, você consegue pegar uma média que no longo prazo é a capacidade muito mais realista que aquela empresa tem de pagar independentemente desses ciclos. A gente vai saber que em determinado momento ela tem capacidade de pagar mais do que essa média, em determinado momento menos. Mas fazendo a média é a única forma da gente conseguir nivelar. E por mais que a empresa que você esteja investindo pareça não ser cíclica, um nível de ciclicidade ali dentro ela vai ter. Até para empresas de saneamento, como a gente viu agora há um tempo atrás com a seca, que acabou caindo os reservatórios de água daquelas empresas, ou energias de companhias de energia elétrica, como as geradoras, por exemplo, no qual elas estão muito expostas à variação do preço da energia, entre outros exemplos que eu poderia trazer aqui, mas eu não vou me estender muito nesse assunto, porque eu acredito que você já tenha entendido. Bom,
Sem mais enrolação, a média de dividendos nesses últimos 6 anos foi de 95 centavos para cada CEMIG 4. E caso, eu sempre gosto de trazer pelo menos 3 preços tetos aqui, de 4%, de 6% e de 8%. Por quê? Caso você acredite que essa empresa tem um potencial muito grande de continuar crescendo e entregar um resultado muito bom para os próximos anos, pode ser que faça sentido você exigir um preço teto de apenas 4%. É pouco conservador, é bem arrojado, mas alguns investidores acabam preferindo, principalmente para empresas que distribuem uma parte pequena dos seus lucros e focam muito no crescimento, ok? Um preço teto de 6% é para uma empresa ali que não paga um payout nem muito alto nem muito baixo, está ali numa média. Então é uma empresa que consegue crescer e pagando dividendos ao mesmo tempo, mas a maior parte dos investidores focados em dividendos acaba utilizando esse preço teto de 6 mesmo. E o preço teto de 8% eu gosto de utilizar para empresas que historicamente distribuem quase tudo que elas lucram. Ou seja, o payout, que é mais conhecido no mercado, um payout na casa de 80%, 90% ou até 100%. Eu acabo gostando de utilizar o preço teto de 8%, ou para empresas que têm alguns ruídos políticos por trás, que fazem com que aquela empresa fique descontada em relação às outras empresas parecidas com ela no mercado, ok? O preço teto de 4% para a CEMIG é de R$ 23,75, o de 6% de R$ 15,83 e o de 8% de R$ 11,87. Mais para frente eu já vou dar a minha opinião de qual preço teto que eu utilizaria, ok? Indo agora para o preço teto projetivo. Qual que é a projeção de dividendos que os analistas estão fazendo que a empresa irá pagar para esse ano? Cerca de R$ 1,09. Ou seja, se você quiser usar como base o preço teto projetivo que os analistas estão projetando para essa empresa, você basicamente poderia utilizar esses preços tetos aqui, que, como nós vimos, já que os preços tetos, os dividendos projetados, eles são maiores do que a média histórica, logo eles são um pouco mais arrojados, um pouco mais como é que eu posso falar, aceitadores de risco, entende? Aceitam pagar um preço maior pela empresa porque os analistas estão precificando uma possibilidade maior de dividendos maiores do que a sua média histórica. Enfim, considerando essa projeção, o preço teto de 4% seria de R$ 27,25, o de 6% de R$ 18,17 e o de 8% de R$ 13,62. Só que agora você pode estar se perguntando, ok, eu utilizo a média histórica, que é mais conservadora, ou a média projetiva, que é um pouco mais otimista? Bom, eu gosto sempre de fazer uma média entre os dois. Eu acredito que faça muito sentido fazer essa média, porque assim nós damos o mesmo peso para o que de fato já aconteceu no passado, então a gente tem a segurança de que isso de fato aconteceu e existe uma probabilidade maior de continuar acontecendo. O que já aconteceu no passado tem sempre uma probabilidade maior de continuar acontecendo, e ao mesmo tempo nós consideramos o momento atual da empresa através dessas análises desses analistas, ok? Então, pegando uma média entre esses dois, nós fazemos um novo preço teto de 4% de R$ 25,50, de 6% de R$ 17,00 e de 8% de R$ 12,75. Agora, qual que é a minha opinião pessoal? Não é recomendação, é a minha opinião pessoal. Eu gosto da empresa, mas pelo fato de que ela, primeiramente, é uma estatal. Segundo, tem rumores por aí de que o governo de Minas Gerais pode acabar vendendo essa empresa para o governo federal. Então é um ruído político que faz com que ela tenda a ter um desconto em relação às outras empresas.
e também pelo fato de que historicamente ela tem dividend yields altos, é uma empresa que paga dividendos altos, eu gosto de exigir o preço teto de 8%. Ah, tem mais um ponto inclusive, que é a política de dividendos dela. Ela costuma anunciar, dar a datacom, a data para ter direito aos dividendos, e demora para pagar. Normalmente ela paga recém no outro ano. Então, devido a todos esses fatores aí, eu gosto de exigir um preço um pouco mais conservador para essa empresa. Então assim, ó, abaixo dos R$ 12,75, eu particularmente, repito, não é recomendação, eu estou comprando essa empresa. Eu acredito muito no futuro para ela. Mesmo que ela seja vendida para o governo federal, acredito que ela ainda esteja muito interessante e muito barata, abaixo dessa faixa de preços ali, porque ela historicamente, e inclusive pela projeção dos analistas, ela vai pagar cerca de 50% de payout, ou seja, metade dos seus lucros apenas. E pagando metade dos seus lucros, ela vai pagar mais de 8%, para ser mais exato, quase 10% no preço atual que eu estou gravando esse vídeo. Então é uma empresa muito barata no momento atual, aparentemente muito barata, e que mesmo se alguns rumores se confirmassem, ela ainda assim, mesmo com uma queda nos resultados, ela ainda iria continuar gerando bons resultados para os seus sócios, seus acionistas, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu me alonguei um pouquinho mais nele por eu ter um pouquinho mais de conhecimento sobre essa empresa e eu já estudar ela há um pouco mais de tempo e ser uma empresa que me interessa também. Por isso que eu espero que esse vídeo não tenha ficado chato. Caso você tenha gostado, comenta aqui embaixo desse vídeo que em breve eu irei trazer mais vídeos com mais comentários sobre as empresas, assim como esse aqui. Caso você tenha gostado, deixe o seu like também e se inscreva aqui no canal, que eu irei trazer vários outros vídeos, inclusive de outras empresas, trazendo preços teto de várias outras, ok? Se você tem algum pedido especial, deixe aqui também nos comentários de alguma empresa que você queira ver aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!